Para presidir a próxima mesa de trabalho sobre o tema Mecanismo de Combates aos Crimes Cibernéticos, convidamos o professor Lincoln de Castro e os expositores Paulo Roberto Binicheski, Plínio Lacerda e Pedro Moraes. O professor Lincoln de Castro é doutorando no programa de pós-graduação em Justiça Administrativa da Universidade Federal Fluminense, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Centro Universitário La Salle e da Universidade Federal Fluminense, promotor de justiça aposentado. Passo a palavra ao presidente da mesa. Bom dia a todos, meus queridos colegas do doutorado, professor Edson. Agradeço muito a oportunidade que, em razão do trabalho dele, né, à frente do doutorado de Justiça Administrativa, eu quero me formar na Justiça Administrativa. Pelo trabalho maravilhoso, e isso aqui é uma consequência da evolução da UF. Eu que entrei aqui em 95, concurso, sou já decano, alguns já me chamam de decano da casa, depois do Sérgio Túlio. Então, para mim, é sempre uma surpresa agradável constatar essa evolução maravilhosa da nossa querida Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Vou passar também diretamente aos trabalhos, mas quero agradecer o reencontro com o Augusto, meu ex-aluno aqui da UF, né, e vários alunos também que já se formaram, alunos da Unilassalle, estou reconhecendo alguns aí na plateia, atenderam a minha convocação, né? Bom, vou passar diretamente, então, aos trabalhos, apresentando o palestrante Paulo Roberto Binicheski, doutorando do nosso programa de pós-graduação em Justiça Administrativa, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa, professor de Direito Consumidor, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, titular da primeira Promotoria de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, autor do livro Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet, editora Juruá. O trabalho vão consistir na palestra, depois abriremos o debate com o Dr. Plínio Lacerda Martins e com o Dr. Pedro Moraes. Doutor Paulo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Professor Lincoln, tenho a honra de saudar a todos na sua pessoa, agradecer mais uma vez pelo honroso convite ao meu amigo Plínio Lacerda, embora eu já disse em outras oportunidades, começo a duvidar dessa amizade, porque o amigo sempre coloca nos encargos e a gente fica com uma missão muito difícil de ser cumprida. Ao Pedro, jovem Pedro, que está aqui, se a gente pensasse nos políticos hoje, seriam os cabeças pretas, né, no meio dos cabeças brancas, tanto em moda que se fala, né? Hoje a moda é os políticos, a oposição lá num dos partidos, né, a gente vê no noticiário, entre uma oposição, os cabeças pretas seriam os íntegros, os honestos, né? Eu preferia estar ao lado dos cabeças pretas. E porque diz que até os canalhas envelhecem, né? É lamentável isso. A proposta dessa apresentação hoje, ela diz respeito à nossa atividade profissional e também à nossa atividade acadêmica, né? Que na nossa atividade de promotor de justiça nós nos realizamos profissionalmente, mas a grande realização mesmo eu encontro na cátedra, lecionando, né? O prazer que nós temos em lecionar, né? Passar o conteúdo, suscitar as dúvidas, né?
Porque eu acho que o trabalho maior do professor não é esclarecer, é deixar o aluno com dúvida, porque da dúvida nasce a curiosidade e ele vai buscar as respostas para as suas inquietações. O professor tem a missão de dar um norte. Poderia passar na primeira página? Essa proposta de apresentação hoje, não vou nem dizer palestra, mas é só um diálogo mesmo com vocês aqui, aquilo que a gente está acostumado a fazer em sala de aula. Essa charge que está aparecendo aqui, ela foi publicada originalmente em 1993, num jornal New York, e retrata a seguinte cena daquela época, nos chamados primórdios da internet, quando ainda nós brasileiros, o grande público nem sequer sabia da existência da internet. Lá era um cachorro conversando com o outro na frente do computador, e um dizia ao outro: na internet ninguém sabe que eu sou um cão. Esse era o grande paradigma da época, de 1993. E é engraçado que, em razão deste fenômeno, muitas pessoas começam a acreditar que você é um anônimo na internet, que você pode fazer tudo na frente de um computador, na frente do seu smartphone, manuseando. Você começa a disparar mensagens, criando perfis falsos no Facebook, Instagram e tantas outras redes sociais. Vira um ativista cibernético, lança calúnias, lança boatos, lança informações falsas e além de outros crimes. Recentemente nós tivemos aí a notícia de uma invasão de um telefone celular da atriz Carolina Dickmann, isso faz pouco tempo, e que fotos delas foram extraídas do celular e vazaram pela internet, né? Um típico crime praticado com esse meio. E em razão dessa invasão, como era uma personalidade, muito rapidamente o legislador brasileiro procurou dar uma resposta ao ocorrido. E como só ia acontecer quando se dá uma resposta legislativa atendendo a um caso pontual, uma lei com fotografia, com nome e sobrenome, a lei é falha. Começam a surgir deficiências legislativas, e a grande falha dessa lei está lá embaixo, né? Ela fala detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, um crime com tamanha repercussão, com tamanhos prejuízos à pessoa, uma pena absurdamente ridícula, né? Além de que tem algumas falhas, porque só caracteriza crime, pode passar, se houvesse a violação de um dispositivo. Se você deixar o telefone celular aberto em cima da mesa, sem nenhum dispositivo de segurança, e a pessoa entrar e começar a olhar, não caracteriza o crime, porque não houve a violação do dispositivo. É por isso que muitos de nós, quando chegam em casa, já deixam o telefone dentro do carro escondido, né? Só tem o outro, o fake, né? Para não ter esses problemas, né? E também não se deve colocar, viu, Sidney, o telefone com a impressão digital, porque algumas mulheres maliciosamente aproveitam que você está dormindo e pega a sua impressão, né? Vocês riram porque certamente já foram vítimas disso, né? Ou tiveram essa pretensão. E o pior não é isso. Os novos telefones agora vão fazer a leitura, né, facial para abrir o telefone. Estamos lascados, né? Eu vou voltar ao telefone convencional que não tinha essas funcionalidades, né? E é crime. Invadir o telefone de outro é crime. Acho que é muito óbvio. Isso diz respeito a um bem essencial que está na Constituição, direito à privacidade, mais do que isso, à intimidade. E às vezes, nas relações pessoais, isso não fica muito claro. Não, se você me ama, você me deixa usar o seu... Eu posso ver tudo que tem no seu telefone. Amor é uma coisa, violar aquele mínimo da intimidade da pessoa é outra, bem distante, tá? Essa lei, essa questão dos crimes cibernéticos não é só em razão dessa lei. Nós temos várias outras ocorrências que tem no mundo
virtual e que já estavam tipificados no próprio Código Penal. Quando você faz um perfil falso na internet, nada mais é, o chamado fake, nada mais é do que falsa identidade. Isso é crime. E as pessoas fazem isso com a maior tranquilidade, como se nada tivesse ocorrendo, criando um perfil falso e lançando boatos na internet. Ou às vezes só para espionar os demais. Claro que em muitas situações não há o que a gente chama de repercussão, né? Fica dentro de um certo aspecto gracioso. Foram criados alguns tipos penais específicos. Vale ressaltar aqui essas questões dos crimes de pedofilia, que estão previstos no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode passar para frente. Para a investigação de todos esses crimes, o que a gente pensa? Uma das falsas crenças da internet, que volta lá no início da nossa fala, quando eu comecei, a questão da sensação do anonimato e, consequentemente, da impunidade. Não há crime perfeito. O que existe, muitas das vezes, é uma deficiência investigativa. Às vezes, os órgãos encarregados da investigação e que posteriormente a um processo criminal não tomam as cautelas devidas na preservação da prova. A internet, ela tem os seus mecanismos técnicos, a sua arquitetura. Há um livro muito interessante que a todos os curiosos, os estudantes nessa área devem ler. É um livro do professor Lawrence Lessig, chama O Código. Esse livro é um dos primeiros livros lançados no meio, e já naquela época, esse professor é um professor norte-americano, ele alertava que os governos não deveriam ficar reféns da arquitetura da internet. Não é o código da internet que vai regular o direito. O direito tem que criar mecanismos para não permitir que os códigos por si só regulem todos os aspectos. É muito frequente algumas ordens judiciais proibirem a utilização do aplicativo do WhatsApp, como se isso fosse a solução para evitar o cometimento de crimes, porque o dono do WhatsApp, que nada mais é que o mesmo dono do Facebook, ele diz que não é possível fazer a interceptação das comunicações telefônicas, das mensagens, melhor dizendo, intercambiadas pelo sistema. A grande pergunta é: isso é verdade? Se quem fez o sistema, essa criptografia das mensagens que são enviadas, transformadas em dados, e chega ao destinatário final, nesse caminho dos pacotes de internet, isso não pode ser efetivamente monitorado, não pode ser capturado? Ontem mesmo um aluno, numa apresentação, deixou muito claro que isso não é verdade, né? Por qual razão os donos do aplicativo WhatsApp dariam um serviço inteiramente de grátis, né, brincando, gracioso, se não tivesse lucro com isso? Nós somos a mercadoria quando utilizamos. As nossas mensagens efetivamente são fiscalizadas, porque dependendo do conteúdo das mensagens que você circula naquele e-mail, imediatamente quando você for pesquisar no seu Facebook, tem uma mensagem publicitária voltada àqueles assuntos. Quer dizer então que alguém está te vigiando? É provável que sim. Mas mais do que isso, Paula, é a questão negar a revelar os dados ou as mensagens sob o pretexto que as mensagens seriam criptografadas e não foram guardadas. Isso é algo que tem que ser revelado e tem que ser efetivamente descoberto, porque os norte-americanos jamais deixariam esse aplicativo funcionar no seu país se isso não fosse possível, porque é uma preocupação imensa com o terrorismo, né, com a segurança. E eles não deixariam um mecanismo desses para os terroristas usar de forma impune. Então, se os norte-americanos, aí sendo já um pouquinho pessimista,
ou otimistas. Os norte-americanos permitem que isso seja utilizado em seu país, é porque certamente controle existe, né? E se não há forma de controlar, nós temos aí, claro, gostamos de usar o WhatsApp, mas nós temos outros aplicativos que poderiam ser utilizados. Essa desculpa de que o WhatsApp não pode ser fiscalizado, a mim não me convence. E se recordar a história do direito da internet, lá na França, no ano de 2004, o provedor Yahoo foi condenado a uma penalidade monetária altíssima, porque ele se recusava a bloquear os usuários franceses que acessavam conteúdos de origem, que faziam negacionismo, faziam apologia ao nazismo, diziam que o Holocausto não tinha ocorrido na Segunda Guerra. E o Yahoo dizia que não podia bloquear os usuários por questões técnicas, e foi provado pericialmente que isso não era verdade. Porque há um professor inglês, já falecido, o professor Charles Clarke, que ele fala que a resposta à máquina está na máquina. Então nós temos sim, deve existir sim mecanismos que possibilitem isso. Claro que necessariamente atendendo à nossa carta maior, que é uma ordem judicial específica. Quando nós queremos fazer uma investigação criminal envolvendo crimes cibernéticos, a primeira providência que nós devemos adotar é oficiar aos provedores de acesso à internet e também aos provedores dos aplicativos onde esses conteúdos foram armazenados para a preservação dos logs, para a preservação dos dados que possam permitir a futura identificação desta pessoa, porque a cada acesso à internet é fornecido um número identificador. Isso é da arquitetura da internet. O número identificador se chama o IP. Esse número IP ele é individualizado. Assim que você acessa a internet, o seu provedor, no meu caso a minha companhia telefônica, ele vai me dar um número para identificar. Então caberá ao investigador pedir a preservação, porque isso é um limite temporal também. A nossa legislação, em média, entre 6 meses e 1 ano, determina a preservação desses dados. Você oficia pedindo a conservação desses dados e, posteriormente, uma ordem judicial para revelar quem foi a pessoa que usou aquele determinado IP. Esse número IP vem de uma entidade norte-americana, o IAN, essa é a sigla, IANI, algo nesse sentido. Eu esqueci, Paulo. Depois vocês apaguem na gravação. Mas é o IAN que faz isso, que substitui ao ICANN, né? Então, vejam que os norte-americanos eles deram a uma entidade privada o poder de dar os números do IP e os nomes de domínio. Passa para frente. Você pode consultar. Hoje a gente ouve em direito penal, tem algumas expressões, gosto de dar um nome bonito para as questões, que chama de autoria de escritório. Vocês devem ter já estudando isso, os estudantes de autoria de escritório, né? Em que aquele indivíduo pratica um crime dentro do seu escritório através de prepostos, né? Uma espécie de organização criminosa. E eu estou tentando construir um termo que a gente pode fazer uma investigação de gabinete. E eu aprendi isso na prática, né, com um caso que ocorreu na minha promotoria. Dentro do seu gabinete, você pode, utilizando ferramentas que tem disponíveis na internet, descobrir quem foi que fez o registro de um nome de domínio. Muitas vezes entes criminosos criam um sítio ou um site de internet para venda de produtos eletrônicos, e para que isso possa ser feito tem que ter um nome de domínio, e quando você faz o registro desse nome de domínio, tem uma entidade brasileira que faz isso, né, que é o Registro BR. Esse Registro BR ele conserva os dados do IP da máquina que faz esses pedidos, ele conserva os dados das pessoas que fazem este registro. E você pode, acessando através dessas ferramentas, aí, o RUIS, né, que se chama aí, o RUIS, seria mais ou menos essa a pronúncia adequada, ferramentas disponíveis na internet, você consegue localizar a pessoa responsável que criou o nome de domínio.
E com uma ordem judicial específica, eles revelam qual foi o IP da máquina que registrou. E a entidade dona daquele IP também tem ferramentas disponíveis na internet para você localizar aquela entidade. Muito facilmente você consegue obter uma ordem judicial, só a cautela, como eu disse antes, de preservar esses dados para que não se percam, porque às vezes as investigações demoram um pouquinho, e você já conseguirá identificar a pessoa, ou ao menos o endereço físico. Isso foi o que aconteceu no caso Carolina Dickmann. Aqueles indivíduos que teriam subtraído as fotos do celular, e quando eles menos esperavam, a polícia bateu a porta deles. Então aqui está essa questão, foi colocar, pode passar para frente, eu já comentei sobre isso. Também a questão da necessidade da preservação da prova, e eu vou só, um pouquinho antes de encerrar, já encaminhando para o encerramento, contar de um caso de uma investigação da minha promotoria, onde todos esses caminhos foram adotados e os indivíduos foram surpreendidos com a polícia na porta da casa deles às 6 horas da manhã, dando voz de prisão e busca e apreensão. Lá no Distrito Federal, nós temos um jornal que chama Correio Brasiliense, é um jornal muito lido, visto e ouvido, tem versões online. Começaram a aparecer anúncios de oferta de emprego. O único meio de contato para aquela oferta de emprego era um e-mail. E os empregos que eram dados eram empregos sem muita qualificação profissional, sem muita qualificação de estudo, né? Emprego de porteiro, de ajudante de portaria, e aí dizia, sem qualificação nenhuma, sem experiência, davam um emprego, prometiam um emprego. Então o único meio de contato era o e-mail. A pessoa mandava o e-mail, imediatamente vinha a resposta, professor Lincoln, de que o seu currículo foi selecionado, que você só precisava então apresentar a documentação e que você já seria encaminhado para o emprego. Aí vinha a pergunta, você tem o curso de porteiro? A pessoa diz, não tenho. Então você precisa fazer um curso de porteiro no determinado site, tudo deles, né, dessa organização criminosa. Aí você fazia o curso de porteiro online, mas para fazer o curso de porteiro você precisava pagar uma taxa, Tamiris, de R$150. E as pessoas que caíram neste golpe eram pessoas as mais humildes possíveis, que sequer tinham os R$150, arrumavam emprestado o dinheiro. Assim, lá no Distrito Federal foram em torno de 2.000 pessoas que caíram neste golpe. As pessoas as mais simples possíveis, as mais humildes, as mais carentes. E muitas vezes as pessoas que caem num golpe desses, elas não sabem nem a quem recorrer, né? Uma das pessoas encaminhou uma representação através da nossa ouvidoria, um canal importante de acesso ao Ministério Público são as ouvidorias. A ouvidoria mandou a mensagem, mandou a reclamação da pessoa e chegou à minha promotoria. Quando eu olhei, eu fiz uma pesquisa lá rapidamente no computador, procurando aquela empresa que prometia o emprego, e eu vi que tinha e que era muito simples, né? Mas era um golpe elaborado. O site era bonito, assim, dava a impressão que isso era verdade. E mais do que isso, esse nome de domínio que era do curso e o próprio e-mail para o emprego, ele mudava com muita frequência, durava uma semana e meia. Quando as pessoas começavam a reclamar, eles criavam um outro. Durante a nossa investigação foi possível apurar que foram criados 14 nomes de domínio e mais de 50 e-mails diferentes. Começamos a fazer essa investigação, rapidamente descobrimos que a empresa, os nomes de domínio estavam todos sendo registrados em nome de uma pessoa e o endereço físico dessa pessoa era em Praia Grande, São Paulo. E nós lá no Distrito Federal. Só que o golpe, pesquisando pela internet, o golpe estava sendo espraiado no país todo. No país todo. Durante as investigações, aí pedimos interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra da conta do e-mail, criando contas espelhos, para que todos os e-mails a gente tivesse acesso. Nós conseguimos apurar durante a investigação
que essa organização criminosa faturava R$70 mil por mês, em média, com este golpe, né? Mas tirando um pouquinho de cada um das pessoas mais humildes que não sabiam a quem recorrer. Feita essa investigação, descobrindo a autoria, e essa investigação foi possível simplesmente com ferramentas disponíveis na internet. Claro que a identificação real da pessoa foi somente possível com uma ordem judicial, mas a localização, quem fez o registro, o IP da máquina, tudo isso foi possível descobrir com ferramentas disponíveis na internet. Feita toda essa medida, nós pedimos a prisão preventiva dessas pessoas, porque havia necessidade urgente do desbaratamento dessa organização criminosa. A autoridade judicial concedeu, foi uma equipe de policiais até Praia Grande, 20 carros da polícia, uma operação cinematográfica, e prenderam quase todos os indivíduos desta organização criminosa. O chefe escapou. E quando ele foi no momento da abordagem, ele percebeu e fugiu. Então o chefe escapou. O processo penal hoje, para continuar, exige a citação pessoal do indivíduo, sob pena de ficar suspenso. Então ele poderia rapidamente arrumar um documento falso e continuar na seara criminosa e não seria nunca mais preso. O advogado dele nos procurou e pediu assim: doutor, eu apresento o meu cliente, desde que ele possa pagar uma fiança e ele se compromete a não praticar mais crimes. Aí eu, na minha santa ingenuidade, eu disse: não, tudo bem, doutor, então vamos fazer uma fiança para ressarcir as pessoas, ele vai pagar uma fiança aí, sugeriu um valor, disse: doutor, ele não tem dinheiro não, acabou. Uma vez preso, quem ganha é o advogado, né? Passarinho canta na gaiola, e canta bem. Ele pagou uma fiança de um valor lá que foi estipulado, uma significativa, e o processo ia seguir para o seu final. Só estávamos aguardando um laudo do COAF das movimentações financeiras. Só que o indivíduo não satisfeito, ele continua praticando os mesmos crimes, e pasmem, lá em Brasília. E nós estávamos vigiando ele, porque tínhamos um policial infiltrado na conta do Facebook dele, e estávamos vigiando os anúncios do Correio Brasiliense. Rapidamente descobrimos que o chefe dessa organização criminosa continuou a praticar os mesmos crimes no Distrito Federal. Pedimos a prisão preventiva dele, foi decretada, tem um mês, e quando ele menos esperava, chegando em casa, a polícia o prendeu e ele foi conduzido até Brasília e está aguardando o julgamento preso, para fazer cessar essas condutas criminosas. Acabou o crime? 3 dias depois que ele foi preso, o segundo na hierarquia dessa organização criminosa começou a operar com o mesmo modo criminoso. Criou registrou um nome de domínio. Rapidamente o alerta chegou até a promotoria, um agente policial, um investigador muito atuante: doutor, pelo amor de Deus, o fulano de tal, não vou citar o nome do Nicolas aqui, porque isso é público, não tem problema nenhum, que se chama Nicolas o segundo, criou um nome de domínio para praticar os mesmos crimes. Aí eu fui obrigado a pedir a preventiva dele e ele foi preso antes de ontem também. Então, não existe crime perfeito. Volta àquela segunda imagem, né? A segunda imagem, aqui é a imagem mesmo, a segunda transparência. Aqui nessa imagem. Então, essa ideia de que a internet você é um anônimo, impunidade, isso é uma falsa crença. O paradigma atual hoje, Plínio, é outro. O paradigma na internet, todo mundo sabe que você é um cachorro. Todo mundo sabe que você é um cachorro, sabe a ração que você come e também os canis que você frequenta. Obrigado. Um breve comentário. Não sou debatedor, mas eu tenho que fazer um breve comentário. Eu tenho falado para meus alunos que
há aplicativos sendo vendidos ou sugeridos para a futura advocacia. Contratos tudo pronto, quer dizer, perguntas, vai precisar de advogado? Se tiver tudo na internet, basta ir lá comprar diretamente no site. E aí eu vou aproveitar o que ele falou. Com pessoas, advogados, promotores desse naipe, não é? Eficientes, que vai correr atrás mesmo da investigação. Parabéns por seu trabalho, admiro muito o Ministério Público por causa disso. Não há aplicativo que nos segure. Acho que a advocacia, o mundo do direito é o mundo da pessoa que é inteligência, tem sabedoria, sabe e age conforme a sabedoria. Gostei muito do seu exemplo, que para mim é altamente expressivo na realidade atual. Passo a palavra ao professor Plínio Lacerda Martins, doutorando em Direito pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, professor da Universidade Federal Fluminense, presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor e depois ao mestrando Dr. Pedro Moraes, também aqui mestrando a Justiça Administrativa, pós-graduado em Direito Consumidor pela Universidade Cândido Mendes e formado pela Universidade Universo, né, Salgado de Oliveira, e advogado atuante. Professor Plínio, por favor. Uma honra, primeiro, professor Lincoln, estar aqui nesta mesa. Eu não sou presidente, fui presidente da INPECOM com muita honra, né? Pude aprender com vários colegas do Ministério Público que estão aqui presentes, já nominados, e parece até que é de propósito, né? Nessa primeira banca aqui só tem 3 promotores e um advogado. E, primeiro, enaltecer o professor Lincoln, né, professor aqui da casa, ele que também atuou, né, por muito tempo à frente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, promotor de justiça também aqui, hoje aposentado, render a nossa justa homenagem ao nosso decano, que os alunos só têm a aprender com a sua experiência, não só na docência, mas também com as experiências que eu sei que são contadas como atuou como promotor. Ao professor Dr. Paulo Binicheski, esse promotor atuante, né, eu tenho colecionado várias conquistas, né, não caberia também aqui nominá-las, seja envolvendo a questão dos contratos de transporte aéreo. Outro dia eu estava como promotor e também como presidente da associação na ANAC, e fui ler algumas ações civis públicas, e muitas eram de autoria do professor Dr. Paulo Binicheski. A nossa ideia aqui do debate, em razão do elevado, da questão do horário e outros painéis que vão ser seguidos, vão se limitar, na verdade, a um questionamento. Até combinei com o Pedro aqui, de a gente não alongar, e porque também o doutor Paulo tem que retornar a Brasília e tem um voo, né? E eu limitaria, doutor Paulo Binicheski, a provocá-lo, ou então, para ouvir um pouco mais a respeito dessa questão da investigação, envolvendo a questão da necessidade de saber esses autores, né, que frequentemente continuam nessa contumácia de crimes. Como é que fica a questão da Deep Web, né? Como é que se as delegacias hoje já estão equipadas, ou têm, não sei se em Brasília, ou quem sabe em outros locais, para a oportunidade dos nossos alunos também puderem manifestar a respeito desse assunto. E eu, desde já, agradeço a sua permanência aqui no Rio, a sua presença, e desejo também um bom retorno a Brasília. Muito obrigado pela participação. Plínio, boa pergunta.
Se a gente tivesse combinado, tinha saído melhor, né? A questão da Deep Web, ou a internet profunda que se tem por aí, né? Essa face oculta da internet. O que a gente hoje vê na internet é a face visível e parece que não chega nem a 0,5% do que existe, né? Os crimes mesmos, a maioria dos crimes são praticados nessa face invisível da internet e existem ferramentas, né? Ferramentas técnicas. Nós somos da área jurídica, né? A gente não é da área técnica. Claro que o direito é uma ciência de segunda geração. Para a gente aprender a questão do direito, a gente tem que primeiro tentar vislumbrar o mínimo possível dessa parte técnica, né? Quando vocês, daqui a algum tempo, estiverem atuando, por exemplo, num caso de homicídio, vocês vão estar frente a um laudo de exame cadavérico. Vocês vão ter que examinar aquele laudo de exame cadavérico e aí vocês vão lembrar das velhas lições de medicina legal. E vocês vão se deparar com aquele laudo e aí vocês vão ter que identificar e aí vocês vão fazer o quê? Buscar um médico para que os ajudem a explicar. Nessa questão da Deep Web, tem ainda uma outra face mais interna da própria Deep Web, que é a Dark Web, que é mais adentro ainda, uma dificuldade de investigação, mas a Polícia Federal tem setores especializados nisso, tem ferramentas e é possível sim apurar os crimes nesse setor e identificar. Tanto é que frequentemente nós ouvimos o noticiário da Polícia Federal, o Ministério Público, juntamente com a Interpol, polícias de vários países, numa atuação coordenada, prendendo pedófilos, né, em várias partes do mundo em simultâneo, né, uma operação simultânea. Eu recomendo a todos, até para complementar a nossa exposição, e pode ser baixado da internet de forma totalmente grátis. É um livro elaborado pelo Ministério Público Federal, chama Roteiro de Atuação Crimes Cibernéticos, MPF. O Roteiro de Atuação Crimes Cibernéticos está aqui. Depois eu peço até para a Tamires fotografar e disponibilizar isso aos demais alunos que estão aqui, aos demais colegas. Vocês vão encontrar mecanismos de atuação excelente, e até para a futuro de pesquisa de trabalhos acadêmicos, e além da academia. Não sei se eu respondi. Você tentou responder, obrigado. Bom dia. Cumprimentar a mesa, né, pessoa do professor Lincoln. Agradecer o convite do professor Plínio mais uma vez, do prestígio. Cumprimentar a todos. Quanto à pergunta, na verdade não é uma pergunta, realmente queria escutar um pouquinho mais. E como se trata no Seminário de Direito do Consumidor, são dois ponderamentos já mais voltados realmente nesse sentido. Primeiro, quanto à responsabilidade civil e penal, né, das empresas, que às vezes não tomam as medidas necessárias, não se instrumentalizam de forma eficiente para impedir que, às vezes, crimes como crimes cibernéticos aconteçam em desfavor do consumidor. E um segundo ponto é que eu acho que o direito vai começar a ter que discutir mais, que eu acho que apesar de existir algum tempo, ficou muito deixado de lado pelo consumidor, ainda não está usando muito, mas agora eu acho que está tomando cada vez mais força, é a questão da Bitcoin. Isso. Mais uma vez a gente não combinou direito essas perguntas, né? E ele já puxou um outro assunto que está na moda. Bom, primeiro ponto da responsabilidade civil. O Guilherme Martins, Dr. Guilherme Martins, professor, promotor, vai vir pela tarde e vai fazer uma palestra sobre esse assunto. Eu vou lançar a bola para ele, porque eu sei que ele vai enfrentar isso pelo próprio tema da palestra, então eu não vou roubar a cena dele, né? Vou deixar com a curiosidade aos demais aqui. Mas se quem quiser já fazer uma perguntinha para o professor Guilherme Martins à tarde, dá uma consultada na Lei do Marco Civil da Internet e procurem algumas inquietações para fazer umas perguntas para ele, porque às vezes ele vem com o discurso pronto e aí é surpreendido com uma pergunta. Eu poderia responder, mas eu vou ficar. O Pedro falou a questão do Bitcoin, né? Essas moedas virtuais. Acho que alguns talvez não saibam, mas na semana passada nós derrubamos um crime de pirâmide lá em Brasília, que, segundo as notícias, essa organização criminosa já estava praticando os crimes aqui também no Rio de Janeiro.
que é uma moeda virtual, supostamente uma moeda virtual que chama CryptoCoin. Quem não ouviu, pesquise que vai saber. Nós fizemos uma investigação durante 6 meses, foi criado uma moeda, com o nome de moeda virtual, né, copiando o modelo Bitcoin, que se chamou CryptoCoin. Essa moeda, ela prometia, essa organização criminosa prometia rendimento de 1% ao dia do valor investido, né? Um rendimento fabuloso, né? Uma aplicação fabulosa, tudo querendo copiar o modelo Bitcoin. O Bitcoin tem um modelo técnico que é impossível de ser falsificado, né? Adulterado. Já essa outra moeda, e o Bitcoin ele valoriza, Pedro, pela variação do mercado. O mercado que diz quanto que ela vai valer, e tem um número limitado de Bitcoins, né? E aí ela valoriza pela lei da oferta e da procura. Então, e é facilmente rastreável no Bitcoin também, tá? Aliás, tudo é registrado no Bitcoin. Tudo é lançado em livros que são rastreáveis. Já essa outra CryptoCoin lá em Brasília, a própria organização que dizia quanto que a moeda valia naquele dia. E por incrível que pareça, os indivíduos estão presos, mas nós não pedimos o fechamento do site deles, e acho que está funcionando no automático, todo dia está valorizando, né? É um negócio incrível. A gente, por isso, doutor, o senhor não vai pedir para fechar o site? Eu, não, isso não interessa, eu queria prendê-los, né? E nós prendemos 11 pessoas no dia, 2 escaparam. No dia da operação, infelizmente, 2 profissionais do direito atuaram de modo a esconder um dos bens, objetos da ordem judicial de sequestro dos bens, e eu fui obrigado a oferecer uma denúncia criminal e tomar outras medidas também de natureza processual. Muito bem. Dando por encerrada essa fase, esse painel, passo ao Dr. Paulo Binichevski, com o nosso agradecimento, né, e um parabéns pelo seu trabalho e pela palestra, que foi muito gratificante para mim. Ao Pedro Moraes, doutor Pedro Moraes, também passo-lhe a mão o nosso certificado de presença. Acho que o Pino Lacerda não vai ganhar isso, não. Vai ser o dia inteiro, vai ter certificado, né? Passa. E na mesma oportunidade, a gente passa aqui ao nosso decano, doutor Lincoln. Obrigado por presidir esse painel. Nosso agradecimento. Muito obrigado. Está encerrado o painel.